Vou ter que te interromper porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, está falando neste momento sobre os testes de segurança da urna eletrônica. Você aí que criticou tanto, vamos ouvir o que dizem as autoridades agora. O TPS, o Teste Público de Segurança, é uma etapa muito importante do processo eleitoral eletrônico brasileiro. Este processo eletrônico eleitoral brasileiro começa com a abertura dos códigos-fontes aos partidos e às entidades fiscalizadoras, passo número 1, e esse é o segundo passo e é um momento muito importante. O teste público de segurança é o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral entrega os códigos-fonte, os sistemas da urna e as próprias urnas para um conjunto de investigadores que se habilitaram para tentar atacar o sistema de urnas eletrônicas. Portanto, são integrantes de universidade, de entidades privadas, a Polícia Federal, diferentes setores, com técnicos, a gente gosta de chamar de hackers do bem, pessoas altamente qualificadas, que procuram atacar e identificar vulnerabilidades nos nossos códigos-fontes, nos sistemas e nas urnas. Na verdade, nós oferecemos a esses chamados investigadores uma situação que sequer é real, é um tanto contrafactual, porque por mais de uma semana, ou por uma semana, eles recebem em mãos todos esses equipamentos. Evidentemente, num ataque no mundo real, ninguém recebe os códigos-fontes, nem os sistemas, nem as urnas para tentar atacar. Portanto, nós criamos uma situação de facilidade para esses investigadores altamente qualificados, são colaboradores da Justiça Eleitoral que procuram invadir os sistemas e encontrar vulnerabilidades. Esse ano nós tivemos 26 investigadores e investigadoras com 29 planos de ataque. Os planos de ataque, eu repito, são tentativas de ingressar no sistema, encontrar vulnerabilidades e ver em que medida é possível externamente se afetar o desempenho do sistema. Dos 29 planos, de novo eu repito, de gente altamente qualificada, 24 não obtiveram qualquer sucesso, ou seja, não conseguiram ultrapassar nenhuma das barreiras de segurança. 5 planos encontraram o que nós chamamos de achado, que é algum ponto que pode ser aperfeiçoado. Nenhum deles, devo dizer com alívio, verdadeiramente grave. Grave considerado qualquer coisa que tenha a potencialidade de afetar o resultado da eleição. Portanto, ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. O software da urna é o programa operacional da urna. É o que seria o Windows ou o iOS, no caso da Apple. Tampouco não houve nenhum ataque bem-sucedido ao que nós chamamos aplicativo de desktop ou aplicativo de geração de mídia, que é o programa das urnas propriamente dito. Assim como o software da urna se equipararia ao Windows ou ao iOS, o que nós chamamos de aplicativos desktop corresponderiam ao programas tipo Word ou Outlook ou o PowerPoint. São programas que fazem rodar. No caso do nosso sistema eleitoral, esses aplicativos desktop que fazem a geração de mídias, e agora traduzindo para o português, a geração de mídias envolve o programa que faz a urna funcionar, o nome dos eleitores e o nome dos candidatos. Portanto, essas peças-chave de todo o processo, o software da urna e os aplicativos desktop,
não sofreram nenhum tipo de ataque bem sucedido. Essa é a parte altamente tranquilizadora de tudo o que se passou. Nada obstante, houve o que nós chamamos de alguns achados, que ainda quando não tenham sido graves, eles são importantes e merecerão reflexão e estudo do TSE para fins de aprimoramento. Portanto, eu vou relatar em linguagem humana e civilizada cada um desses 5 episódios e depois qualquer tipo de aprofundamento técnico, o nosso secretário de Tecnologia da Informação estará aqui para solucionar. Eu, inclusive, me atrasei 10 minutos, foi traduzindo da linguagem de computador que esse povo fala para uma linguagem que tanto eu quanto os jornalistas sejam capazes de compreender. O primeiro ataque, o primeiro achado que nós consideramos relevante e a merecer algum grau de preocupação, diz respeito ao painel da urna. A urna tem um painel e houve um ataque que consistiu no acoplamento de um painel falso, um novo painel, sobre o painel da urna. Esse painel acoplado, ele é incapaz de votar, portanto, ele não interfere minimamente no resultado, mas ele é capaz de quebrar o sigilo. Portanto, foi o ataque que se fez, colocar um painel que quebrava o sigilo do voto. Para que isso seja feito, é preciso que alguém entre com um painel do tamanho da urna escondido nas vestes, consiga colocá-lo na urna sem que ninguém veja e que depois um novo eleitor consiga retirá-lo para que não se saiba que isso foi feito. É uma situação bastante contrafactual, como eu disse, bastante improvável, mas nós vamos pensar alguma medida que possa minimizar o risco de alguém ter esse tipo de comportamento. Enfim, que são relativamente simples, basta que haja uma capacidade de visualização da urna, não da votação, mas que o mesário possa ver se alguém está colocando alguma coisa ali em cima. É a primeira ideia. O segundo ataque que nós entendemos ter alguma relevância foi um ataque em que se conseguiu desembaralhar o boletim de urna. Até é difícil de explicar. O boletim de urna, que é aquele boletim que contém o extrato do resultado da urna, ele é posteriormente remetido ao TSE. Por uma tradição, as informações do boletim de urna são embaralhadas e desembaralhadas quando chegam aqui no TSE. O investigador conseguiu enviar um boletim de urna sem esse embaralhamento. Qual a consequência? Nenhuma. Inclusive porque os dados do boletim de urna, eles são públicos. Sempre lembrando que às 17 horas, a urna imprime o boletim, imprime o resultado das eleições. Por isso que nós dizemos, a partir daí não tem mais como ter fraude. Qualquer um pode conferir, porque esse boletim é impresso em muitas vias e distribuído aos fiscais de partido. O embaralhamento das informações do BU são uma reminiscência histórica do tempo em que não havia a assinatura digital do boletim e, portanto, era uma segurança a mais. Havendo assinatura digital, esse embaralhamento se torna desnecessário e nós estamos, inclusive, considerando a possibilidade de simplesmente não haver mais esse embaralhamento por falta de utilidade. Mas seja como for, esse foi um achado que se conseguiu num desses ataques. Houve um terceiro achado que consistiu em pular uma barreira de segurança representada pela rede de transmissão, portanto conseguiram saltar a rede de transmissão, mas pararam na barreira de segurança da entrada da rede
do TSE. Mas o fato de ter conseguido pular a barreira de segurança representada pela linha de transmissão e chegar até a porta da rede é uma preocupação e os técnicos vão estudar como evitar que isso possa acontecer. Sempre lembrando. Você está acompanhando aí a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral.